A história secreta de Enoque atravessa os limites do tempo, da religião e da própria compreensão humana. Diferente de outros patriarcas bíblicos, Enoque não é lembrado por batalhas, reinados ou genealogias extensas, mas por um mistério absoluto. Ele andou com Deus e desapareceu. Essa frase curta, quase silenciosa no livro do Gênesis, esconde uma das narrativas mais profundas e perturbadoras da tradição antiga. Por trás dela existe um conjunto de textos, visões e segredos que, segundo antigas escolas místicas, foram deliberadamente ocultados da maioria da humanidade. Quando os três grandes eixos dessa história são reunidos, os vigilantes, a ascensão de Enoque e o livro selado, forma-se uma revelação única sobre a origem do conhecimento proibido, o destino da humanidade e o papel de um homem que ultrapassou sua própria condição. Segundo as tradições enoquianas, muito antes do dilúvio, a Terra não era apenas habitada por humanos. Os céus observavam atentamente o desenvolvimento da humanidade, e entre os seres celestiais, havia um grupo conhecido como os vigilantes. Eles não eram simples mensageiros, mas guardiões do equilíbrio entre o mundo material e o espiritual. Contudo, algo se rompeu. Os vigilantes passaram a desejar aquilo que lhes era vedado: a experiência direta da matéria, do poder criativo e da carne humana. Ao descerem à Terra, quebraram o pacto cósmico que mantinha as dimensões separadas. Esse ato não foi apenas uma rebelião moral, mas uma violação das leis estruturais do universo. A descida dos vigilantes marcou o início de uma era proibida. Eles ensinaram aos humanos segredos que não pertenciam àquele estágio da consciência humana. Revelaram o funcionamento oculto das estrelas, o uso avançado dos metais, a manipulação das energias sutis da natureza, fórmulas mágicas ligadas à linguagem primordial e até conhecimentos relacionados à criação da vida. A humanidade, ainda imatura espiritualmente, recebeu essas dádivas como armas. O resultado foi o surgimento dos Nephilim, gigantes híbridos, seres que não pertenciam nem ao céu nem à terra. Eles consumiam recursos, dominavam os homens e desequilibravam a criação. Nesse cenário de corrupção global, Enoque surge como uma exceção. Ele não era um guerreiro nem um rei, mas um observador. Diferente dos demais homens, Enoque possuía uma sensibilidade espiritual incomum. Ele percebia que algo estava profundamente errado na estrutura do mundo. Segundo os textos secretos, os próprios vigilantes, arrependidos ou temerosos do julgamento divino, procuraram Enoque. Eles sabiam que não podiam mais retornar aos céus e precisavam de um intermediário. Enoque foi escolhido para registrar tudo: os pecados dos anjos, os abusos cometidos contra a humanidade e o colapso iminente da criação. Enoque tornou-se o escriba do juízo. Ele foi conduzido pelos céus, não como um invasor, mas como um convidado autorizado. Suas vistas, viu prisões de fogo, abismos dimensionais e câmaras onde o tempo não fluía como na Terra. Viu estrelas aprisionadas por desobedecerem às leis cósmicas e anjos chorando por um destino selado. Ele compreendeu que o universo não era apenas moral, mas matemático, vibracional e jurídico. Cada ação tinha um peso energético, e o desequilíbrio causado pelos vigilantes exigia uma correção radical. É nesse ponto que a história de Enoque deixa de ser apenas a de um profeta e se torna a de um iniciado supremo. Diferente de outros escolhidos, ele não foi apenas um mensageiro. Enoque atravessou os céus, um a um. Cada esfera representava um nível de consciência, uma frequência mais elevada de existência. À medida que subia, seu corpo humano já não conseguia sustentar a energia. Ele foi despojado de sua forma antiga e revestido de luz. Seu nome deixou de ser apenas um som terreno e passou a ser uma função cósmica. As tradições cabalísticas afirmam que Enoque não morreu porque a morte não poderia mais tocá-lo. Ele foi transformado em Metatron, o príncipe da presença. Essa transformação não foi simbólica, mas antológica. Enoque tornou-se um ser de fogo, com milhões de olhos representando consciência total, e passou a ocupar um lugar singular na hierarquia celestial. Metatron não era apenas um anjo, mas a ponte viva entre o Criador e a criação. Ele guardava os registros de tudo o que foi, é e pode vir a ser. Como Metatron, Enoque tornou-se o guardião do tempo. Não o tempo linear percebido pelos humanos, mas o tempo como estrutura cósmica. Ele passou a registrar os ciclos das eras, os ascensos e quedas das civilizações, os momentos em que a humanidade se aproxima da luz e aqueles em que se afasta perigosamente dela. Essa função explica por que seus escritos são tão perturbadores. Eles não falam apenas do passado, mas de futuros possíveis, de colapsos repetidos e de restaurações adiadas. É aqui que surge o terceiro grande mistério: o livro de Enoque. Ou melhor, os livros. A tradição afirma que Enoque escreveu centenas de tábuas celestiais, mas apenas fragmentos chegaram até nós. O que sobreviveu já foi considerado perigoso demais para integrar o cânon oficial das Escrituras. Não porque contradissesse Deus, mas porque revelava demais
sobre a estrutura do universo, a origem do mal e o verdadeiro papel da humanidade. Esses textos descrevem mapas estelares precisos, ciclos solares complexos, portais entre dimensões e julgamentos, que não dependem apenas de fé, mas de alinhamento cósmico. Segundo o conhecimento secreto, Enoque selou parte desse material. Ele sabia que a humanidade daquele tempo, e mesmo de muitos séculos depois, não teria maturidade para compreender tais verdades sem se autodestruir. O conhecimento não foi perdido, mas ocultado no próprio tecido da realidade. Alguns acreditam que está codificado em números, proporções geométricas e padrões astronômicos. Outros afirmam que está fragmentado em diferentes tradições, na Cabala, no Hermetismo, no Gnosticismo, e até em mitos de civilizações antigas que falam de deuses que ensinaram os homens e depois desapareceram. As profecias enoquianas falam de um tempo futuro, em que o conhecimento selado começaria a emergir novamente, um período marcado por confusão, avanço tecnológico acelerado e colapso moral. Um tempo em que os vigilantes não desceriam mais fisicamente, mas influenciariam a humanidade por meio do conhecimento, da ciência e da manipulação da realidade. Muitos intérpretes modernos veem nessas descrições paralelos inquietantes com o mundo atual, onde a humanidade brinca com forças que não compreende totalmente. A história secreta de Enoque, quando vista como um todo, não é apenas um relato antigo, mas um espelho. Ela sugere que a humanidade está presa em ciclos, recebe conhecimento, o utiliza sem sabedoria, gera desequilíbrio e enfrenta correções dolorosas. Enoque representa a possibilidade de outro caminho. Ele é a prova de que um ser humano pode transcender a condição limitada, sem destruir a ordem universal, desde que caminhe em alinhamento com a verdade. Por isso, Enoque não pertence apenas ao passado. Ele é uma memória viva do que a humanidade foi, é e pode se tornar. Sua história secreta não fala apenas de anjos caídos ou livros proibidos, mas da responsabilidade que acompanha o conhecimento. Revela que o maior perigo não está no saber em si, mas em quem o recebe antes de estar preparado. E talvez seja por isso que Enoque ainda caminha entre os céus, observando, registrando e aguardando o momento em que a humanidade finalmente estará pronta para ler, sem se destruir, aquilo que foi escrito antes do dilúvio.